Meus irmãos queridos, graça e paz, eu os convido a abrirem suas Bíblias em 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, é um dos textos mais conhecidos do povo de Deus, inclusive tem até música, inclusive do Logos, inclusive a gente usa um trecho dessa música para a nossa liturgia, e nós vamos, inclusive, meditar nesse texto essa manhã. 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11. Segunda Crônicas 7, do 11 ao 16. Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu encerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Que Deus aplique nos nossos corações a sua preciosíssima palavra. Nós sabemos, irmãos, que esse texto se encontra num contexto em que Salomão, após a construção do templo e da casa do rei, ele faz uma oração muito específica com relação à casa do Senhor, o templo, e pede ao Senhor para que todas as vezes que o seu povo estiver ali reunido, orando, clamando por ele, ele os escute, ele lhes dê ouvido e atenção. E Salomão vai muito mais além. Se você depois quiser ler o contexto desse texto, você vai perceber que Salomão vai dizer assim, vai levantar algumas digamos assim, situações em que o povo possa se encontrar e pede a Deus que lhe dê atenção, que lhe empreste os seus ouvidos. Ele, por exemplo, diz: se esse povo for levado cativo e lá onde eles estiverem presos, se eles orarem na direção do templo, escuta este povo, se escuta o pedido desse povo, o clamor desse povo. E ele vai enumerar situações e mais situações. E depois ele vai dormir. Ele encerra a sua oração, a sua liturgia, aquele culto de inauguração do templo e vai dormir. E olha só como o texto começa a partir do versículo 12. Aliás, o 11, vamos considerar alguma coisa no 11. Ele diz: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente ele o fez. Tudo o que nós fazemos com a intenção de glorificar a Deus, seremos bem-sucedidos. Tudo. Irmãos, é claro que a intenção de Deus não é, digamos assim, trazer um valor espiritual para um ambiente como esse, um templo como esse. A própria palavra de Deus, o próprio Salomão vai dizer assim: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não tem, digamos assim, nenhuma consideração espiritual com relação ao templo de tijolos, o templo de pedra. Porém, entretanto,
nós precisamos entender que Deus também quer e exige do seu povo um zelo por aquilo que Ele nos dá. Um patrimônio como esse que nós temos aqui, por exemplo, deve ser zelado, porque se nós não tivermos zelo por aquilo que Deus nos deu, Deus vai nos cobrar. Existem comunidades por aí que não têm um lugar como esse para congregarem. Existem muitas e muitas igrejas que pagam aluguel de ambientes para se reunirem como povo de Deus para adorar o Senhor. E nós temos aqui uma bênção gigantesca, irmãos. Então nós precisamos sim zelar por isso, por mais que entendamos que quando nós saímos daqui, quando o povo de Deus sai daqui, isso aqui é um prédio como qualquer outro. Mas quando nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, agora aí sim, isso se transforma numa casa de louvor, numa casa de oração, no encontro do povo de Deus. Então Deus exige sim que tenhamos zelo por sua casa. Tenhamos então. Mas enfim, no versículo 12 tem algo extraordinário. Não poderia ser diferente, é a palavra de Deus. Pois o texto nos diz assim no versículo 12: de noite apareceu o Senhor a Salomão. Você já teve essa experiência? Literalmente não, né? Espero que não. De noite apareceu o Senhor para Salomão. Imagine, irmãos, nós recebermos a visita de Deus enquanto estamos descansando. Deus vem ao nosso encontro na madrugada, falar conosco e dizer o quê? Especialmente isso que é dito aí, olha só. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração. Você já se deparou numa situação em pensar que Deus não está ouvindo a sua oração? Puxa vida, Deus não está ouvindo minha oração. Quantas vezes eu já me coloquei diante do Senhor pedindo: Senhor, me ajuda. Senhor, me recebe. Senhor, me orienta. Senhor, abre essa porta. Senhor, fecha essa porta. Senhor, resolve essa questão. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, venha ao meu encontro. Senhor, venha ao meu encontro. E nada acontece. De repente Deus chega para você e diz assim: eu ouvi a tua oração. De uma certeza nós podemos ter, irmãos. Deus escuta as nossas orações. Ele não precisa literalmente chegar e falar aos nossos ouvidos. Eu tenho escutado as suas orações, eu tenho lhe ouvido. Nós podemos ter essa convicção que Deus escuta as nossas orações. Eu já citei aqui, vou citar de novo, e alguém pode dizer assim: esse pastor é fã de Cassiane, porque tem uma outra música de Cassiane que diz assim: Deus não... Está vendo que não só sou eu? Deus não rejeita a oração. E é verdade. Sobretudo, e lógico, as orações feitas pelo seu povo, pelos seus filhos, pelo povo que foi comprado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, mediante o derramamento do seu sangue precioso. Deus escuta as nossas orações. Vale a pena orarmos, vale a pena nos derramarmos diante de Deus e clamarmos: Senhor, venha ao meu encontro, Senhor, me escuta, Senhor, me orienta, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me conduz nessa situação para que eu consiga resolver e o teu nome seja glorificado. Deus escuta as nossas orações, e como Ele falou para Salomão aqui, Ele fala nesta manhã para cada um de nós, para cada um dos seus filhos: eu tenho ouvido as suas orações, eu tenho escutado o seu clamor, eu tenho dado atenção àquilo que você tem me pedido, àquilo que você tem colocado diante de mim. Deus escuta as nossas orações, louvado seja o seu nome. Ele diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício.
Que os irmãos não achem que eu sou maçônico, está repreendido em nome de Jesus. Mas se tem uma coisa que eles dizem que faz todo sentido, é que Deus é o arquiteto do universo. E de fato Ele é. Ele não é só o arquiteto, viu? É o engenheiro também. Ele fez o desenho e Ele mesmo executou a obra como um bom engenheiro. Mas Ele também é o mestre de obra, Ele é o pedreiro, Ele é tudo. Ou seja, Salomão construiu o templo, mas construiu o templo com a planta na mão. Não mudou absolutamente nenhum dos detalhes. Tudo foi dito por Deus detalhadamente. Deus disse: eu quero desse jeito, eu quero desse jeito, eu quero desse jeito. Eu exijo que seja assim. Tudo nas nossas vidas, irmãos, deve ter a orientação preciosa do nosso Deus. Inclusive ou de forma especial, o culto que nós prestamos a Ele. Deus é exigente. Louvado seja Deus pela nossa igreja, porque a nossa igreja tem até um manual de culto. Não é? O nosso culto deve ser totalmente centrado na pessoa de Cristo Jesus. Totalmente feito de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então Deus é exigente quanto a isso. Por isso que Deus, quando Salomão ora, ele diz assim: eu escolhi este lugar para mim, para ser uma casa de sacrifícios, para ser uma casa de culto a mim. Agora vem o que é mais, digamos assim, importante ou urgente. Porque no versículo 13, ele vai dizer exatamente um texto que nós conhecemos de cós salteados. Eu acredito, irmãos, sem medo de errar, que se todos nós fecharmos as nossas Bíblias, nós conseguimos dizer esse texto. Esses 2 versículos. Será, hein? Vou arriscar não, mas eu acredito nisso. Olha só o que é que ele diz. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Percebam, Deus está dizendo que existe uma grande possibilidade dele nos mandar grandes tribulações, desespero. É claro que nós sabemos que aquilo que dizem por aí não é um versículo bíblico, por mais que muitos acreditem que sejam, mas há sim um fundo de verdade. Com relação ao povo de Deus, nós podemos afirmar que Deus nos traz, quando não pelo amor, pela dor. Deus muitas vezes nos faz sofrer para voltarmos a Ele. Eu não estou falando de ímpio, eu não estou falando de incrédulo, eu estou falando que há muitos momentos nas nossas vidas em que estamos numa frieza espiritual e Deus nos arranca daquela situação e nos traz para junto da fogueira. Ele manda sim as tribulações para tratar conosco. Ele manda a doença, Ele manda o gafanhoto, Ele manda as situações difíceis, Ele manda os dramas da vida para que o seu povo entenda que precisa se aproximar cada vez mais dEle. Deus está dizendo: olha, pode ser que eu faça isso com vocês, para que vocês se acheguem perto de mim, porque vocês estão andando distantes de mim. Vocês estão afastados da comunhão comigo e eu não me agrado disso. Eu quero vocês perto de mim. Aí Deus diz assim: olha, há uma chance muito grande de eu trazer uma grande tribulação para esse povo, para que esse povo faça o que eu quero que ele faça. E o que é que Deus requer de nós nos nossos cultos? Nos nossos encontros, no contexto aqui, no templo, ou se aproximarmos cada vez mais dEle, o que é que Ele exige de nós? Ele vai nos dizer a partir do versículo 14, esse sim é muito conhecido, 14 e o 15. Ele diz:
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiramente, se humilhar. A gente não gosta disso. Ou só eu que me sinto mal assim em ter que me humilhar. E é claro, a palavra de Deus não está se referindo àquela humilhação que você diz assim, não, mas eu não aceito ser humilhado no trabalho, ser humilhado na faculdade, ser humilhado dentro de casa. Não está falando disso. Deus está dizendo que nós devemos nos humilhar diante dEle, reconhecendo que dependemos completamente dEle, que não somos autossuficientes, que não temos poder para fazer absolutamente nada, que somos inúteis. O próprio Cristo Jesus deixou isso claro quando disse: sem mim vocês não podem fazer nada, vocês são inúteis. Vocês são inúteis, nós somos assim. Então, sabedores disso, precisamos nos humilhar diante de Deus e dizer assim: Senhor, para onde vou, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Reconhecer ou entender aquilo que a Sua palavra nos diz, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Todo e qualquer projeto humano sem Deus não prospera. Não dá em nada, absolutamente nada. Nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus. Por isso que Deus está dizendo: coloque uma coisa na cabecinha de vocês. Não adianta nada vocês virem aqui neste lugar e fazerem as suas orações e realizarem os seus cultos, se vocês não entenderem que precisam de mim, que precisam se humilhar diante dos meus pés, que precisam me buscar com humilhação, entendendo que carecem da minha presença na vida de vocês, que precisam das minhas orientações. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha, povo que é conhecido como povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se humilhar, eu ouvirei dos céus. Mas ele diz, não só se humilhar, pois a palavra está escrita da seguinte forma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e fazer mais o quê? E orar. Irmãos, cá para nós, somos muito falhos nessa área, não? Muito falhos nessa área. Nós, infelizmente, não nos dedicamos a uma vida de oração como deveríamos. A grande maioria do povo de Deus, a grande maioria de nós, só ora ou quando vai dormir, e se acorda, aí faz aquela oraçãozinha, às vezes como uma reza, não é? Praticamente as mesmas palavras, não é? Ou então quando vem para a igreja, quando está no culto, aí tem a oração de contrição, oração de louvor, oração de encerramento, oração de início, oração disso, é a liturgia. Aí eu vou fechar os meus olhos. Às vezes, nem no momento em que o dirigente diz assim: faça por alguns momentos a sua oração, e eu vou quebrar o silêncio depois de algum tempo. Eu não sei se vocês cometem esse pecado que de vez em quando eu cometo. Eu penso em tudo, menos em fazer aquela oração que eu deveria fazer naquele momento. Às vezes acontece comigo, confesso o meu pecado. Eu digo: eita, será que o grupo de louvor vai entrar na hora certa? Será que o pessoal está preparado mesmo para se levantar e vir no momento certo? Pastor, tem esses toques. Se as coisas não derem certinhas, ele vai ficar ali: meu Deus do céu, eu treinei tanto com o povo. Aí deixa de orar, deixa de adorar, deixa de prestar um culto a Deus. Nós precisamos, irmãos, urgentemente desenvolver uma vida de oração, porque Deus requer isso de nós. Percebam, aqui se fala de
casa de oração. E a oração de Salomão foi só voltada a isso. Se o teu povo estiver em perigo, e orar. Se o teu povo estiver aflito, e orar. Se o teu povo estiver distante, e orar. Se o teu povo estiver cativo, e orar, 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 orar. E Deus diz assim, se esse povo orar mesmo, se eles orarem mesmo, aí tudo bem. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, aí eu vou ouvir as orações deles. Então, primeiro nós precisamos diante de Deus estar em atitude de humilhação, se humilhar diante de Deus. Depois, em oração, orar, 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 sem cessar. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, diz a sua palavra, mas ele ainda vai além, ele é exigente. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. A gente busca em todos os lugares, de todas as formas, em pessoas, em pecadores como nós. A gente busca muitas vezes a ajuda e a orientação do pastor, não é errado, mas nós deixamos de buscar a ajuda e a orientação de Deus, desejar estar com Deus, buscar cada vez mais se aproximar do Senhor. Não há, irmãos, infelizmente, muito prazer no povo de Deus em estar na casa de Deus. Não há. Outro dia a gente se surpreendeu aqui, estava eu, Édipo, Tiago, Marconi, não sei se tinha mais alguém, e a gente começou a fazer um levantamento no hall de membros da igreja. Eu não estou falando daqueles que saíram, não. Eu estou falando dos que aqui estão. E ficamos surpresos com tanto de gente. A gente pensa às vezes que tem pouca gente aqui, no hall de membros. Mas onde está esse povo? Cadê esse povo? O que estão fazendo nesse exato momento? Talvez alguns, poucos, estejam trabalhando em alguma atividade profissional. E isso deve ser compreendido. Mas outros tantos estão em casa, deitados, assistindo televisão, fazendo almoço, indo para um lazer, fazendo um monte de coisa, menos estar aqui onde deveriam estar. E Deus exige a presença do seu povo nos cultos, nas celebrações. O dia do domingo é o dia do Senhor, não é o meu dia. Ele nos dá 6 dias e requer de nós a guarda de um dia só, irmãos. E somos falhos. E somos falhos. É impressionante. Qualquer coisa nos tira do dia do Senhor. E Deus não se agrada disso. Deus disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Aí ele diz o quê? Se humilhar e me buscar. É só isso? Encerra aí? Não. E faz mais o quê? Se converter dos seus maus caminhos. Todas as vezes que eu leio esse texto, essa parte, esse trecho do versículo, eu lembro daquele cântico que nós costumávamos e ainda cantamos. Eu ainda vejo alguns grupos cantando. Eita, agora eu esqueci. Estava lembrado agora no cântico. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É a arma, o escudo de todos os que nele confiam. Agora lembrei tudo. O caminho de Deus é perfeito, mas muitas vezes nós estamos trilhando os caminhos imperfeitos, pecaminosos. Nós estamos pecando quando deveríamos estar nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, quando deveríamos estar colocando em prática os seus preceitos, os seus princípios. E Deus requer de nós uma vida santa, pois Ele é santo e exige que o seu povo seja santo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar os seus pecados, as suas práticas pecaminosas, as suas transgressões, as suas iniquidades, aí sim, Ele vai dizer, eu ouvirei dos céus. Percebe, irmãos, que não é só orar,
que não é só se colocar diante de Deus de joelhos e dizer assim: Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me dá isso, Senhor, me orienta nisso aqui, Senhor, me aconselha nisso aqui, Senhor, abre essa porta, Senhor, ajuda o meu filho, Senhor, ajuda a minha filha, Senhor, ajuda o meu pai, a minha mãe, a minha casa, a minha família, Senhor, me ajuda nesse meu projeto, Senhor, me ajuda na minha profissão, no meu curso. Não é só isso. Precisa se humilhar diante de Deus, precisa orar, precisa buscar a presença de Deus, precisa abandonar os seus caminhos pecaminosos. Nós precisamos a cada dia nos convertermos cada vez mais para nos parecermos com Cristo Jesus, pois esse é o grande propósito de Deus para todos nós. Aí quando nós fizermos isso, Ele vai nos dizer: eu ouvi a tua oração, como Ele disse para Salomão. Ele vai aparecer para nós e dizer assim: ouvi tua oração, eu ouvi a sua oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Ele ouvirá dos céus e fará o quê? Eu ouvirei dos céus. E o quê? Sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Irmãos, não é regra geral. Porque muitos grupos que se dizem evangélicos dizem que a presença da doença é por causa do pecado. Isso não é verdade. A Bíblia não ensina isso. Porém, Deus muitas vezes trata-nos exatamente assim. Deus nos coloca no leito da dor, para reconhecermos que precisamos dEle. Deus nos coloca numa situação extremamente difícil, para entendermos que precisamos nos voltar a Ele, ou para Ele. Pois o texto nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, sararei as doenças físicas, sararei as doenças emocionais, sararei as doenças, sobretudo espirituais. Eu farei uma limpeza total. Eu limparei o meu povo como alguém que está num tratamento de câncer, que precisa ser limpo, completamente limpo daquele câncer ou daquela lepra pecaminosa. E logo depois ele vai nos dizer o seguinte, no versículo 15: estarão o quê? Abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Os meus olhos estarão abertos às suas orações. Os meus ouvidos estarão atentos à voz de vocês quando orarem, quando clamarem, quando falarem comigo. Meus irmãos, se tem uma coisa que me incomoda, acredito que incomoda pelo menos a maioria, é você falar com alguém que não lhe dá atenção. Não é? Esta semana eu estava conversando com o Francinel, eu contando uma coisa bem empolgada a ela se virou para a Lívia. Pois é, Lívia, não sei o que, minha filha, presta atenção no que eu estou dizendo. Aí, pior que ela me surpreendeu, ela disse assim: eu sei o que você estava dizendo isso, e detalhe, você já disse isso outra vez. Estou ficando velho, viu? Estou esquecido das coisas. Mas eu quero reforçar o negócio. Imagine, se nós ficamos tristes, porque um pecador como nós não nos dá atenção, a devida atenção, não volta os seus olhos para nós, enquanto nós estamos falando, conversando com ele, com um pecador como nós. Imagine sabermos que
o soberano Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas, aquele no qual nós podemos confiar que só Ele pode resolver os nossos problemas, as nossas pelejas, nos tirar das nossas aflições. Só Ele é grandioso demais, infinitamente glorioso. Vai abrir os seus olhos e os seus ouvidos para nos dar atenção. Basta que tenhamos esse compromisso com Ele, de estar em atitude de humilhação diante dEle, de termos uma vida de oração, de buscarmos a sua face, a sua presença, de abandonarmos os nossos pecados, de seguirmos nos seus santos caminhos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos às suas orações. E o que mais? Ele nos diz no versículo 15: estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos às orações que se fizerem neste lugar. Por que, Senhor? Por que isso? Ele vai nos dizer novamente aquilo que praticamente ele diz lá no início, na sua conversa com Salomão. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Aí ele diz assim: não só isso, mas nela estarão fixos. Estarão fixos. Deus não está dizendo assim: olha, eu vou olhar para vocês, apesar de que depois eu vou tirar os meus olhos e olhar para outro canto. Não, Deus disse assim: eu vou olhar para vocês com os meus olhos, ou com o meu olhar fixo. Jamais eu tirarei os meus olhos de vocês. É como aquele pastor atento que olha para todas as ovelhas, para não deixar que nenhuma se perca. Não é assim que a gente entende o Evangelho? Ele é capaz de dar a sua vida pelas ovelhas. Se aparecer um leão, ele mata o leão, ele enfrenta o leão. Se aparecer um urso, ele enfrenta o urso. Conhece a história de alguém assim? Mas se não aparecer absolutamente nada que tenha a ver com ele, ele se entrega na cruz para morrer por esse povo. E os seus olhos estão fixos neste povo. Mas não só isso, não só os seus olhos, ele fala de outro órgão. Ele diz: fixos os meus olhos e também o meu coração. Aqui está o órgão que é encarregado de ser usado como aquele que traz as mais profundas emoções. Deus está dizendo assim: eu tenho vocês no meu coração. Meus irmãos, se essa verdade não nos constrange, se essa verdade não nos comove, se essa verdade não nos emociona, alguma coisa está errada conosco. É um Deus que é santo, santo, santo. Um Deus que é poderosíssimo. Um Deus que é gloriosíssimo. Um Deus que é perfeitíssimo. Um Deus que é grandioso. Um Deus que é soberano, dizendo que nos tem, pecadores como nós, no seu coração. Oremos. Vamos falar com esse Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Maravilhoso Deus. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor escuta as nossas orações. Oh Deus maravilhoso. Nós não vamos à toa à tua presença. Nós vamos porque carecemos de ti. Precisamos da tua ajuda gloriosa, Senhor. Portanto, ó Deus,
Quando nós clamarmos, escuta-nos, Senhor. Quando nós te buscarmos, escuta-nos, Senhor. Mas nos faz, Senhor Deus, estar de forma humilde, pois o Senhor rejeita o soberbo, mas concede graça aos humildes. Precisamos entender que há uma necessidade de nos humilharmos diante do Senhor. Desenvolvermos uma vida de oração, buscarmos a presença do Senhor nas nossas vidas, caminharmos, Senhor Deus, dos teus santos caminhos, abandonarmos as nossas práticas pecaminosas para sermos assim, ó Deus, ouvidos por Ti, através das nossas orações. Converte-nos, ó Senhor, a cada dia, a cada instante, para termos a Tua atenção, para termos os Teus ouvidos abertos e atentos às nossas orações, os Teus olhos fixos em todos os nossos passos e, sobretudo, para termos a convicção de que nós estamos no Teu coração. Muito obrigado, Senhor, pois assim Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.